Homens, prestem atenção. Há algo muito simples que muitos ignoram e que pode estar drenando a sua energia, seu foco e até a sua autoconfiança sem que percebam. Como médica, eu vejo isso todos os dias no consultório. Homens que acham que o cansaço é normal, que a lentidão matinal é coisa da idade e que aquela sensação de esgotamento é inevitável. Mas não é. Hoje eu quero que você entenda uma coisa com toda a clareza. O que você coloca no seu café pela manhã pode determinar o ritmo de todo o seu dia e até o modo como o seu corpo reage ao estresse, à fadiga e ao envelhecimento. E o segredo que eu vou revelar agora é tão simples que chega a causar espanto. Uma raiz que você provavelmente já tem em casa e nunca deu a devida atenção: o gengibre. Eu me lembro do senhor Ademar, 68 anos, aposentado, que chegou ao consultório exausto. Dizia que acordava cansado, mesmo dormindo bem. Tomava o café preto de sempre, mas dizia que não fazia mais efeito, sem ânimo, sem foco, sem energia. E como acontece com muitos homens, começou a pensar que o problema era simplesmente a idade. Mas quando investigamos mais fundo, descobrimos que o corpo dele estava inflamado, com a circulação lenta e o metabolismo travado. Foi aí que fizemos uma mudança simples. Apenas uma colherzinha de gengibre ralado fresco no café da manhã. No início ele duvidou, mas em poucas semanas, Ademar começou a sentir algo diferente. O corpo respondendo melhor, a digestão mais leve, o raciocínio mais rápido. Aquele torpor matinal desapareceu. Ele começou a me dizer rindo: doutora, parece que voltei a ter 20 anos de disposição. E sabe o mais bonito? O que mudou não foi um remédio caro, foi apenas o jeito de começar o dia. O gengibre, ao entrar em contato com a cafeína, age como um potencializador natural da circulação. Enquanto o café estimula o sistema nervoso central, o gengibre abre os vasos, melhora o fluxo sanguíneo e reduz a inflamação que costuma aumentar com a idade. É como se o seu corpo recebesse um sinal verde para acordar de verdade, mas sem o estresse da adrenalina excessiva. Além disso, ele equilibra o açúcar no sangue, o que evita aquele pico e queda de energia que muitos sentem após o café puro. E há um bônus silencioso. Ao ativar a microcirculação, o gengibre protege órgãos sensíveis à oxidação, como o coração, os rins e também a próstata. Eu sei que muitos homens se sentem desanimados. Perder energia é assustador. Dá medo de não conseguir acompanhar o ritmo do trabalho, da família, da vida. Mas é justamente aí que pequenas atitudes diárias fazem toda a diferença. Quando você escolhe cuidar da sua alimentação com consciência, seu corpo responde. E esse simples gesto, adicionar um toque de gengibre no café todas as manhãs, pode ser o primeiro passo para recuperar aquilo que o tempo tenta levar: o vigor, o foco e o prazer de se sentir vivo. E aqui vem algo que pouca gente sabe. A maioria dos homens que acorda sem disposição está, na verdade, lutando contra um processo silencioso: a inflamação metabólica. Ela é invisível, não dói, mas rouba lentamente a vitalidade. É ela que faz o corpo demorar a reagir, que tira o brilho do olhar, que faz a mente ficar lenta. Mas quando você começa o dia com o alimento certo, algo que ativa a circulação e reduz essa inflamação, o corpo desperta de dentro para fora. E é exatamente isso que o café com gengibre faz. Acende o motor interno, desperta o sangue e devolve ao homem aquilo que ele mais precisa para se sentir vivo: energia real, natural e constante. Com o tempo, o corpo masculino muda. É inevitável. Mas o que muitos homens não sabem é por que essa mudança rouba tanto a energia. Quando o metabolismo desacelera e a testosterona cai, há uma reação em cadeia. A circulação fica mais lenta, a oxigenação diminui e o corpo começa a acumular inflamações silenciosas. É como se o motor interno, que antes funcionava em alta rotação, começasse a girar pesado, enferrujado. E é justamente aí que o café com gengibre entra como um despertador celular. Quando eu explico isso no consultório, sempre vejo o mesmo olhar de surpresa. Os homens me dizem: mas doutora, eu só quero ter energia de manhã. E eu respondo: pois é exatamente aí que começa a saúde do corpo inteiro. A energia matinal é um reflexo direto da qualidade da circulação, da oxigenação cerebral e do equilíbrio hormonal. Quando o sangue flui bem, todo o resto funciona melhor. O cérebro pensa mais rápido, o coração trabalha com menos esforço, os músculos reagem com força e até o humor muda. O gengibre tem um papel fascinante nisso. Ele contém compostos chamados gingeróis, que estimulam o endotélio, a camada interna dos vasos sanguíneos, a produzir mais óxido nítrico. Esse composto é um sinal químico natural que faz os vasos se abrirem, permitindo que o sangue circule com mais liberdade. É o mesmo mecanismo que muitos medicamentos tentam imitar, mas de forma natural e sem efeitos colaterais. Por isso, quando você coloca gengibre no café, está enviando uma mensagem poderosa ao seu corpo: acorde, circule, viva. E há outro detalhe que poucos conhecem: o café puro, quando tomado em excesso e em jejum, pode aumentar a acidez e o cortisol, o hormônio do estresse. Essa combinação, com o tempo, desgasta as glândulas e causa aquele efeito de pico e queda, uma explosão de energia por poucos minutos, seguida por cansaço e irritação. Já o gengibre atua como um freio suave nesse processo. Ele estabiliza o cortisol, reduz a inflamação no estômago e faz com que a cafeína seja absorvida de forma mais gradual. Resultado: uma energia mais limpa, constante e sem ansiedade.
verdade. É curioso como algo tão simples pode transformar tanto. Lembro de um paciente que sempre chegava às consultas reclamando de preguiça constante. Ele dizia: doutora, tomo 3 cafés por manhã e continuo sem força pra nada. Eu perguntei o que ele comia junto e ele respondeu: nada, só café. Orientamos incluir o gengibre ralado e uma fatia de fruta. Em 2 semanas, ele voltou diferente. O rosto estava mais corado, a fala mais viva, o olhar com brilho. Disse que já não sentia aquele peso no corpo e que estava dormindo melhor. O que mudou? Apenas uma atitude diária. Quando um homem começa o dia com o corpo inflamado, tudo parece mais difícil. A digestão pesa, o sangue demora a circular, o cérebro fica nublado. Mas quando ele decide ativar a circulação logo pela manhã, é como se a vida voltasse a correr dentro dele. E o mais importante, essa melhora da microcirculação tem um impacto direto sobre a próstata. Sim, a próstata, pequena, silenciosa, mas vital para a saúde e a autoconfiança de qualquer homem. Ela depende de um fluxo constante de sangue oxigenado e de um ambiente livre de inflamações para funcionar bem. E é exatamente isso que o gengibre promove. Por isso, o café com gengibre não é apenas uma bebida de energia, é um ritual de reconexão com o próprio corpo. É o homem dizendo para si mesmo, todas as manhãs: hoje eu escolho me cuidar. E o corpo responde, com leveza, clareza e força. Com o tempo, o corpo do homem vai acumulando sinais que ele prefere ignorar. Acordar cansado, demorar para pegar no tranco pela manhã, sentir o raciocínio mais lento, o humor oscilando, o corpo mais pesado. E quando isso começa a acontecer, a maioria pensa: é normal, é a idade. Mas eu sempre digo, a idade não é o problema. O problema é o que acontece dentro do corpo quando você deixa o tempo agir sozinho. Aos 50, 60, 70 anos, o metabolismo masculino tende a ficar mais lento. O sangue circula com menos força, o fígado elimina toxinas com mais dificuldade e a produção natural de hormônios se reduz. Mas o que pouca gente entende é que tudo isso está conectado. Quando a circulação enfraquece, menos oxigênio chega às células. E quando há menos oxigênio, o corpo produz mais radicais livres, pequenas moléculas que inflamam silenciosamente todos os tecidos, inclusive a próstata. Essa inflamação é como uma brasa escondida, não causa dor imediata, mas vai queimando aos poucos a energia vital. É aqui que o ritual matinal se torna poderoso. O café com gengibre, tomado logo pela manhã, atua como um pequeno choque de despertar para o sistema circulatório. A cafeína estimula o sistema nervoso central, o que já sabemos. Mas o gengibre entra como um regulador. Ele abre os vasos, reduz a inflamação e estimula o fluxo sanguíneo de forma mais inteligente, sem sobrecarregar o coração. Essa combinação envia oxigênio fresco para os tecidos e desperta o metabolismo celular. É como se o corpo todo dissesse: agora sim, estamos prontos para o dia. Muitos dos meus pacientes notam as mudanças em poucos dias. O raciocínio parece mais claro, o corpo responde mais rápido, a digestão melhora e, principalmente, há uma sensação de leveza, aquela sensação de que o corpo voltou a respirar. Isso acontece porque a inflamação é silenciosa, mas quando começa a diminuir, o homem sente a diferença em tudo, no humor, no apetite, na disposição e até na qualidade do sono. Mas existe um aspecto que eu sempre gosto de reforçar. A próstata é um órgão que sofre quando o sangue não circula bem. Ela depende de um fluxo constante de nutrientes e oxigênio para manter o tecido saudável. Quando há estagnação, ou seja, o sangue não chega com força suficiente, as células começam a acumular toxinas e o órgão incha, provocando desconfortos urinários e aquela sensação incômoda de peso pélvico. A boa notícia é que isso pode ser prevenido. Melhorar a circulação é o primeiro passo para proteger a próstata, e o gengibre é um dos melhores aliados naturais nesse processo. Há estudos recentes mostrando que compostos presentes no gengibre, como o gingerol e o shogaol, ajudam a reduzir marcadores inflamatórios no corpo masculino. Essas substâncias agem como pequenos extintores de inflamação, impedindo que o ambiente interno se torne tóxico para os tecidos sensíveis. E quando você faz disso um hábito diário, o efeito é cumulativo. Cada manhã o corpo acorda um pouco mais leve, mais ativo, mais vivo. Eu gosto de pensar no café com gengibre como um ritual de autocuidado masculino. Não é sobre moda, não é sobre dieta milagrosa, é sobre reconexão, sobre olhar para si mesmo e decidir que você merece sentir vitalidade. Quando um homem começa o dia cuidando da própria energia, ele está dizendo ao corpo: eu quero viver com força, não apenas existir. E o corpo entende essa mensagem. Outro ponto essencial é o impacto que esse pequeno gesto tem na digestão e no fígado. O gengibre ajuda o fígado a metabolizar gorduras e toxinas com mais eficiência, o que reduz a carga inflamatória geral. Isso significa menos esforço para o sistema imunológico e mais energia disponível para o que realmente importa: o movimento, o foco e a manutenção da saúde dos órgãos internos. O que me impressiona, como médica, é que tudo isso começa com algo tão simples quanto mexer o café pela manhã e decidir colocar ali uma pitada de cuidado. É nesse momento que o homem escolhe mudar o rumo do próprio envelhecimento. Não se trata de negar a idade, mas de comandá-la com inteligência. O corpo masculino tem uma capacidade incrível de se regenerar quando é estimulado da forma certa. Basta dar a ele o combustível correto. E
E o tempo faz o resto. Por isso, cada manhã é uma oportunidade. Quando você prepara seu café, lembre-se de que não é apenas uma bebida. É um ato de saúde. É a chance de reacender a chama do metabolismo, de limpar o sangue, de proteger sua próstata e de se sentir dono da própria energia novamente. E acredite, essa mudança começa em uma simples xícara. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito para que mais homens descubram como cuidar do corpo com consciência, sem milagres. Apenas consciência, hábito e amor pela própria saúde. Agora, respire fundo comigo, porque o que eu vou te contar aqui é o ponto onde tudo muda. Quando o homem começa a perder vitalidade, ele percebe primeiro nas pequenas coisas. Acordar sem vontade, precisar de mais tempo para reagir, esquecer nomes simples, perder o ritmo de conversas, são sinais discretos, mas profundos. E o mais doloroso é que, em silêncio, muitos acreditam que isso é o normal da idade. Mas não é. É o corpo pedindo socorro. Durante anos, no consultório, eu vi esse mesmo olhar em tantos homens. Um olhar de cansaço, de medo, de dúvida. Eles me diziam: doutora, eu sinto que não sou mais o mesmo. E eu sempre respondia com a mesma firmeza: você ainda é o mesmo homem. Só precisa acordar o corpo que está adormecido. O café com gengibre pela manhã é o primeiro toque nesse despertar, mas ele não age sozinho. Ele é o início de uma mudança maior. A reprogramação do seu corpo para voltar a funcionar como nasceu para funcionar, com força, foco e clareza. Quando você coloca o gengibre no café, você ativa a circulação. Quando bebe um copo de água morna logo ao acordar, você limpa o sangue e ajuda o fígado a trabalhar. Quando respira fundo e faz 3 alongamentos simples, você oxigena o cérebro. E quando faz isso todos os dias, algo muda de forma definitiva. O corpo começa a confiar em você de novo. E eu sei que pode parecer poético, mas é fisiologia pura. O organismo masculino, depois dos 50, precisa de pequenos estímulos diários para manter-se desperto. Nada de exageros. A vitalidade não vem de suplementos caros, nem de pílulas. Ela vem da rotina correta, da coerência entre o que você faz e o que o corpo espera receber. Um café com gengibre, um copo d'água, 1 minuto de silêncio antes de olhar o celular. Isso é medicina preventiva real. É nesse momento que o corpo entende que o dono voltou a cuidar dele. Eu sempre digo, o homem que aprende a começar o dia de forma consciente raramente adoece em silêncio. Ele percebe antes os sinais. Ele sente a diferença quando o sangue flui melhor, quando o pensamento clareia, quando o corpo responde com leveza. E isso traz uma consequência emocional poderosa. A autoconfiança renasce. Mas há um ponto delicado. A perda de energia contínua, se ignorada, vira um ciclo perigoso. A inflamação aumenta, a pressão sobe, o sono se fragmenta e o corpo entra num modo de sobrevivência. É aqui que mora o risco. O homem se acostuma com o mal-estar e acha que ele é parte da vida. Por isso eu insisto tanto. Não espere o corpo gritar para começar a ouvi-lo. Escute agora, nos sussurros da manhã. É ali que está o primeiro aviso de que algo precisa mudar. Eu quero que você imagine sua rotina de amanhã. Você acorda, toma um copo de água, prepara seu café e, antes de beber, coloca ali uma colherinha de gengibre ralado fresco. Sente o aroma, o calor, o sabor forte. Aquele momento não é mais automático. É um gesto de cuidado, de presença. Enquanto bebe, o sangue começa a se mover, o coração se estabiliza, o cérebro acorda. Você sente que está no comando. E esse sentimento é o verdadeiro combustível da vitalidade. Muitos homens me dizem: doutora, mas é só isso? E eu respondo: é isso e é muito. Porque não se trata apenas do gengibre. Trata-se da mensagem que ele carrega. Eu escolhi cuidar de mim. Esse é o segredo mais profundo da medicina. O corpo responde à intenção. Quando você o trata com respeito, ele retribui com energia, clareza e saúde. E sim, tudo isso começa com algo tão simples quanto um café. Mas não qualquer café. É o café da consciência. O café do recomeço. O café de quem não aceita envelhecer de forma passiva. A partir desse gesto, o homem volta a ter domínio sobre o próprio corpo. E isso é o que mais renova a vida. O poder de escolha. Por isso, se você está me ouvindo agora, faça o teste. Amanhã, troque o café apressado por um ritual consciente. Coloque o gengibre. Beba devagar. Respire fundo e sinta. Sinta a diferença na mente, no corpo e na energia. É a natureza lembrando que o poder sempre esteve em você. E se há algo que eu quero que você leve deste vídeo, é isto. O envelhecimento não é uma sentença, é um processo. E todo processo pode ser conduzido com consciência, com cuidado e com amor próprio. Você não precisa viver cansado. Você não precisa aceitar a lentidão como parte da idade. O seu corpo quer reagir, quer se mover, quer sentir de novo. Mas ele precisa de um gesto seu. Precisa que você acorde junto com ele. Um café com gengibre pela manhã é mais do que uma combinação de sabor. É um símbolo de que você decidiu despertar. Porque o verdadeiro remédio não está na farmácia. Está nos seus hábitos diários. Está na forma como você começa o dia, na energia que você coloca nas suas escolhas e no respeito que você devolve ao próprio corpo. Eu vejo isso todos os dias. Homens que chegam tristes, sem esperança, e saem transformados quando entendem que ainda podem mudar. E sabe o que muda primeiro? O olhar. O olhar de quem voltou a acreditar que é dono do próprio destino. Não espere o corpo gritar para cuidar dele. Não espere o cansaço vencer. Comece hoje, com algo simples, mas
mais poderoso. Ao preparar o seu café amanhã, lembre-se de mim dizendo: cuide do seu sangue, cuide da sua circulação, cuide da sua energia. Porque um homem com sangue vivo é um homem com vida dentro dele. E se este vídeo fez sentido para você, se tocou em algo que você sentia, mas não sabia explicar, comente a palavra graças aqui embaixo. Esse gesto ajuda a espalhar informação de verdade, baseada em ciência e humanidade. E também me mostra que você está decidido a cuidar de si. Como médica, meu dever é te alertar, mas como mulher, minha missão é te lembrar que a vitalidade masculina não se mede em idade, se mede em atitude. E a atitude mais poderosa que você pode ter é a de começar o dia escolhendo viver com força. O gengibre no café é apenas o começo. É o primeiro passo de uma nova fase. A fase do homem que desperta, que se cuida e que volta a sentir orgulho de si mesmo. Porque cuidar do corpo é cuidar da mente. E cuidar da mente é cuidar da vida. Então, amanhã de manhã, quando o aroma do café preencher a sua casa, pare por um instante. Sinta a respiração, o calor da xícara entre as mãos e lembre-se, esse é o momento em que você decide o tipo de homem que quer ser, o que envelhece por descuido ou o que amadurece com poder. O corpo vai te acompanhar na escolha que fizer e eu estarei aqui para te lembrar sempre. A energia que você procura não está fora, ela está dentro de você, esperando apenas que você desperte. Comente amém se este vídeo te inspirou e compartilhe com outro homem que precise lembrar disso. Porque cuidar da saúde é cuidar da virilidade e cuidar da virilidade é cuidar da vida.